Portugal tivesse necessidade de reestruturar a sua dívida, isto é, de não pagar parte da dívida. Pois eu acho que isto passa a mais. E acho que é a altura de dizer ao líder do PSD que isto não é uma brincadeira de crianças. E que isto exige responsabilidade e sentido de Estado. E sentido do interesse nacional. Não se pode pôr em causa um acordo que acabamos de assinar. Portugal vai cumprir esse acordo. E Portugal não vai entrar em nenhuma lista negra de país que não honra a sua dívida. Já bem nos bastava o líder do Bloco de Esquerda advogando a reestruturação da dívida. O país não carece de lideranças políticas que se entregam à discussão de cenários catastrofistas para o nosso país. O dever das lideranças neste momento é defender o nosso país, é puxar pelas energias dos portugueses, é dar confiança aos portugueses, é dar ânimo, alento, força ao nosso país. Este é o dever das lideranças políticas. Deixemos, portanto, o país fora da luta política. Bem sei que estamos em eleições, bem sei que há escolhas a fazer, mas isso não autoriza o vale tudo. A defesa do nosso país exige atitudes de prudência e de responsabilidade no discurso político. Tudo o que dizemos aqui é ouvido também lá fora. E pôr em causa a credibilidade do país não ajuda nada Portugal. Todos os que aqui estão conhecem a história destas últimas semanas e destes últimos meses no nosso país. E o que aconteceu é simples de descrever. O Governo apresentou um programa de estabilidade e crescimento. Um programa difícil e exigente para os anos 2012 e para os anos 2013. O Governo obteve para esse programa de estabilidade e crescimento o apoio das instituições internacionais, do Banco Central Europeu, da Comissão Europeia e dos nossos parceiros europeus. Pois o que aconteceu foi que a oposição chumbou o pé, decidiu abrir uma crise política, obrigou o país a pedir ajuda externa e depois, afinal, temos agora um programa de ajuda externa que tem todas as medidas do PEC. E a pergunta que eu faço é que os portugueses farão também a si próprios. Será que não podíamos ter poupado o país a tudo isto? Será que esta crise não teria sido evitável com um pouco mais de diálogo, sentido de compromisso, sentido de Estado? Será que esta crise política em alguma coisa ajuda o nosso país? A resposta é negativa. A verdade é que esta crise política não ajudou nada ao nosso país. Esta crise política foi aberta pela oposição, em particular a oposição de direita, por uma única razão. Eles tinham ânsia de poder, ambição de poder, vertigem pelo poder e fizeram isso apenas com o sentido do oportunismo político. O poder a todo custo. Mas aqui chegados, cumpre dizer o seguinte: nós vamos partir para eleições. E é importante saber que o programa de ajuda externa não esgota aquilo que são as tarefas da nossa governação. E pelo contrário, como é hoje visível, há diferentes formas de aplicar o programa de ajuda externa com o qual estamos comprometidos. Mas há muitas áreas da governação onde as escolhas políticas são centrais. E quero dizer-vos isto. A crise internacional que Portugal está a enfrentar, tal como estão a enfrentá-la todos os países europeus, é uma crise que nós não provocamos. Nós estamos a enfrentar uma crise para a qual não contribuímos. Nenhum governo europeu, nenhum Estado europeu, nenhum cidadão europeu. A responsabilidade da crise financeira que começou em 2008 é totalmente da desregulação dos mercados financeiros, da irresponsabilidade com que se comportaram, da ganância com que se comportaram, da falta de escrúpulos
competentes agentes dos mercados financeiros internacionais atuaram, prejudicando todo o mundo. Isso originou a mais grave e séria crise económica e financeira dos últimos 80 anos. Esta crise temos que enfrentar. Mas há duas opções para enfrentarmos esta crise. Ou nós queremos enfrentar esta crise preservando aquilo que são os valores fundamentais do modelo social em que vivemos, ou então, como propõe a direita, vamos aproveitar esta crise para pôr em causa o nosso Estado Social. Esta é, de facto, a opção que temos para fazer. E gostaria, em breve síntese, de vos descrever qual é a agenda do Partido Socialista. Nós temos 3 tarefas. A primeira é pôr as nossas contas públicas em ordem e rapidamente, como estávamos, aliás, a fazer ao longo deste ano, e com bons resultados na execução orçamental do primeiro trimestre. E temos que levar essa tarefa muito a sério. Isso vai exigir esforço, isso vai exigir muito de todos os portugueses, mas isso serve o interesse geral do nosso país. Mas, no mesmo momento em que pomos as contas públicas em ordem, nós temos também que lutar pela recuperação da nossa economia. É por isso necessário apostar nas exportações portuguesas. E por isso o PS definiu como objetivo para daqui a 4 anos que o setor exportador possa contribuir em 40% para a riqueza nacional. Em 2008, nós atingimos o máximo que algum dia foi atingido em termos da contribuição das exportações para a riqueza nacional. Depois, em 2009, em função da crise, isso declinou, mas recuperou já em 2010. O setor exportador no nosso país está a dar o seu melhor para a recuperação económica. Neste trimestre, as exportações portuguesas cresceram 17%, apesar de todas as dificuldades. E quero deixar uma palavra a todos esses empresários, a todos os trabalhadores dessas indústrias, dessas empresas que exportam bens e serviços para o exterior. Porque essas empresas e essas indústrias estão a ajudar o país. E o dever do Estado é estar ao lado desses empresários que arriscam, que têm iniciativa, que produzem riqueza. É estar ao lado deles neste momento. É ajudá-los com todas as políticas públicas de que formos capazes, como fizemos no passado, como fizemos e devemos continuar a fazer com a diplomacia económica, abrindo novos mercados para que a economia portuguesa possa vender melhores produtos, mas para que a economia portuguesa venda para mais sítios no mundo. Ajudar essas empresas com os investimentos que temos feito na área da ciência, na área da tecnologia, para que as empresas se modernizem tecnologicamente. A balança tecnológica portuguesa ficou positiva nos anos 2007, 2008 e 2009. E porquê? Porque nós investimos no plano tecnológico, nós investimos na educação ao longo destes anos, e esse caminho tem que continuar a ser trilhado a bem da recuperação económica do nosso país. E essas empresas têm que ser ajudadas também com as políticas públicas, como já estamos a fazer. Desenvolvemos um programa para que mais empresas que exportam possam ter jovens qualificados nos seus quadros, o Inove Export. E com isso ajudamos muitas empresas, em particular nas ações de comercialização internacional e nas dificuldades que tinham. Em todos os setores nós fomos juntando as empresas para que juntassem forças e competências para promoverem os produtos portugueses lá fora. Esse caminho tem que ser continuado. A aposta nas exportações é uma das apostas mais importantes para o sucesso da nossa economia e para a recuperação económica. Mas não é a única área. Nós temos que continuar a fazer o esforço que temos vindo a fazer para transformar o setor da energia num setor com potencial para o crescimento económico. Nós temos que continuar a apostar nas energias renováveis, que dão hoje emprego a mais de 100 mil portugueses e que contribuem para a imagem internacional do nosso país, para uma economia mais verde,
mas também para um país que depende menos do petróleo, que tem mais autonomia e que consome energia cada vez mais baseada nos seus recursos naturais. Este caminho na área da energia, que levou Portugal a ser um dos países que está na linha da frente da utilização de energias renováveis, deve continuar a bem da economia, a bem da sociedade e a bem do futuro do país. Esta é talvez a área onde estamos a investir mais no futuro. Esta é talvez a área onde estamos a pensar mais nas futuras gerações. Eu sou de uma geração que viveu sempre num país absolutamente dependente do petróleo. E quando vejo hoje, 5 anos depois, o meu país ter 53% de eletricidade produzida em energias renováveis, eu digo que isso é uma evolução muito positiva. E quando vejo tantas barragens a serem feitas, tantos parques eólicos a serem feitas, eu digo que este é o caminho correto para preservar o ambiente, para melhorar a economia e para dar mais oportunidades de emprego aos portugueses. Como temos de continuar a investir na qualificação dos portugueses? Ao longo destes 5 anos, nós mudámos a educação no nosso país. Nós instituímos o programa Novas Oportunidades. E há 500 mil portugueses que melhoraram a sua qualificação porque o governo decidiu fazer um programa para dar nova oportunidade àqueles que tinham saído da escola cedo demais ou que não tiveram oportunidade para estudar. 500 mil portugueses que melhoraram a sua autoestima, que se preparam melhor, que regressaram à escola e que têm hoje mais vontade e mais ânimo para servir a sua família, para servir a sua empresa e para servir o seu país. Fomos nós que fizemos esse programa. E fomos nós que apostámos como ninguém na escola primária, no primeiro ciclo do básico. Nós encerrámos 3.500 escolas que tinham menos de 20 alunos, porque essas escolas, verdadeiramente, estavam a condenar esses alunos ao insucesso escolar, ao abandono escolar. Estavam a condenar esses alunos à exclusão social. E hoje temos modernos e novos centros escolares. E isto foi uma das maiores operações de investimento na escola pública, feita pelo Estado e pelas autarquias portuguesas, a bem das futuras gerações. Nestes 5 anos, nós descemos 11 pontos percentuais o nosso insucesso escolar. Foi o período dos últimos 30 em que o insucesso escolar, o abandono escolar precoce, mais declinou. 11 pontos percentuais. Quando chegámos ao governo em 2005, o abandono escolar precoce, era de 39%, é hoje de 28%. Pela primeira vez nós melhorámos relativamente à Espanha. E estivemos sempre na cauda da Europa. E melhorámos. E melhorámos em função de quê? Melhorámos em função das políticas e das reformas que introduzimos. Melhorámos a educação no nosso país quando decidimos apostar no ensino profissional. E hoje temos mais 50 mil alunos nas escolas públicas portuguesas, porque todas as escolas públicas têm mais cursos profissionais. Porque foi um erro da democracia não apostar no ensino profissional. Tal como continuar ao serviço de uma melhor saúde para os nossos cidadãos. Isso foi uma das reformas mais importantes no Serviço Nacional de Saúde. Isso foi uma reforma que deu mais eficiência ao serviço e permitiu que o Serviço Nacional de Saúde preste hoje melhores cuidados aos nossos idosos. Tal como melhoramos e de que forma os nossos cuidados de saúde primários, ao introduzir as unidades de saúde familiar, que dão hoje médico de família a muitos portugueses que não o tinham antes. Melhorámos a eficiência do Serviço Nacional de Saúde, quando reestruturámos também a rede de urgências, com muitas incompreensões, é certo, com muitos bloqueios, com muitas oposições, é certo, mas nunca desistimos de fazer aquilo que era necessário para melhorar o Serviço Nacional de Saúde, porque sabemos que o Serviço Nacional de Saúde é que garante a todos os portugueses
igualdade no acesso a todos os tratamentos de saúde. Pois é este caminho que eu proponho que prossigamos. Um caminho de modernização do nosso país. Tal como fizemos na tecnologia. Há hoje uma difusão das tecnologias de informação e comunicação como nunca houve no passado. E isso resultou da aplicação do plano tecnológico. Quando chegamos ao governo, nos indicadores de inovação, Portugal estava nos últimos lugares da Europa. Hoje, Portugal está a liderar os países moderadamente inovadores na Europa. Isso é um progresso absolutamente extraordinário. Tal como hoje Portugal pode dizer que é o país que lidera o ranking do governo eletrónico, que presta melhores serviços aos portugueses. O Simplex revolucionou a nossa administração pública. Em favor de quê? Em favor de uma melhor economia e em favor de uma melhor sociedade. Pois é este caminho que eu proponho que continuemos. É este caminho que devemos seguir. Nada no programa de ajuda externa nos impede de fazer. Agora há outra alternativa. E a alternativa é uma alternativa que a direita propõe ao país, que é uma alternativa de aventura e de radicalismo ecológico. E de radicalismo ideológico, desculpa. E porquê? Por uma única razão. Digam, por favor, se há aqui alguém na sala que acha que num momento destes, com as dificuldades que nós temos no nosso sistema financeiro aqui e em todo o mundo, se este é o momento para decidirmos privatizar a Caixa Geral de Depósitos. Pois a minha resposta é clara. Este não é o momento para nenhuma aventura ao serviço de uma ajuda ideológica. Precisamos de fazer privatizações? Precisamos, com certeza. Porque precisamos de diminuir a nossa dívida pública. Isso é verdade. Mas não precisamos de vender a Caixa Geral de Depósitos. Nem precisamos de vender as águas de Portugal, que têm feito, aliás, um trabalho extraordinário na inovação dos níveis de saneamento básico e de distribuição de água ao domicílio. Nem precisamos de vender a RTP a privados. Privatizar a RTP, privatizar a Caixa, privatizar as águas de Portugal é uma aventura irresponsável ao serviço apenas de uma ideologia, não ao serviço de um resultado positivo. A matéria da saúde, que é muito importante. Eu não sou pelo igualitarismo. Eu gosto da diferença e gosto da diversidade nas nossas sociedades. Mas eu luto por uma sociedade que ambiciona que todos sejamos iguais em algumas coisas. Poucas, mas em algumas todos iguais. E há uma que é para mim importantíssima. É que sejamos todos iguais no acesso ao tratamento, no combate ao sofrimento, no acesso ao tratamento de cuidados de saúde, no fundo, no acesso à proteção do valor supremo que está na nossa Constituição. A defesa da vida humana. Aí devemos ser todos iguais. Eu não quero um Serviço Nacional de Saúde para ricos e outros para pobres. E quando alguém propõe essa ideia da livre escolha, eu sei o que é que isso significa e o que é que significou noutros países nos últimos 20 anos. Isso significa que quem vai ao privado também será financiado pelo Estado. Isso quer dizer transferir recursos públicos dos nossos impostos, que são afetos ao Serviço Nacional de Saúde, para os colocar no setor privado. Pois eu acho que isso seria um erro para o nosso país. E eles propõem isso com a ideia seguinte: mais privatização da saúde significa mais eficiência. Tão enganados que estão. Qual é o país do mundo que mais gasta por pessoa e por ano em termos de cuidados de saúde? Resposta: o único país desenvolvido que não tem Serviço Nacional de Saúde, os Estados Unidos da América. Mas gastam muito mais? Muito mais. A média na OCDE anda, estou a citar de memória, nos $2.500 por pessoa por ano. Os Estados Unidos gastam mais de $7.000. E perguntar-me-ão, mas esse país tem melhores serviços de saúde? Não é verdade. Todos os indicadores de saúde, não direi todos, mas os mais importantes,
são piores que os europeus. Os Estados Unidos têm, por exemplo, uma esperança de vida que é inferior à esperança de vida em Portugal. Tem uma mortalidade infantil que é superior à mortalidade infantil do nosso país. Os indicadores de eficiência são indicadores que não comparam, pelo contrário. Para onde é que vai o dinheiro? Os americanos sabem dar a resposta. Vai no fundamental para a indústria de seguros de saúde nos Estados Unidos da América. Para pagar o lucro dessas indústrias de seguros.